Graça e paz, família, estamos de volta para trazer aqui uma continuação, né, de um assunto que mostra que a escatologia bíblica ela é consumada. Mas antes de falarmos deste assunto, quero pedir você deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe. Você vai estar nos ajudando e nos ajudando muito, vai estar ajudando o canal Voz das Nações. Tá bom? Muito obrigado. E nós, aqui no canal Voz das Nações, eu arrumo estratégias. Pega um assunto que às vezes nós já falamos várias vezes dele em outros ângulos, eu coloco ele de maneira mais simples, mais objetiva, ou seja, fácil de você evangelizar um amigo, só você mandar, tranquilo. Então, eu tô tipo assim, uma série, eu tô escolhendo, é como se fosse uma série. As igrejas nos enganaram, o fim foi no primeiro século, ou como esse, né, as igrejas nos enganaram, o fim foi no tempo do escritor aos hebreus e no tempo, né, do povo ali, dos hebreus do primeiro século. Então, fica um vídeo curtinho, pequenininho, facinho, meiguinho, francisquinho para você assistir e fica fácil para a pessoa que chega entender. Se eu trazer muita emboleira aqui, embolar um assunto em cima do outro e vai embolando e as pessoas perdem a vontade de assistir até o fim, e a pessoa que é religiosa aí que não chama a atenção dele mesmo, nós vamos colocar num sentido bem simplesinho, ou seja, eu acredito que fica mais objetivo, tá bom? Mas olha para você ver, o fim, meu querido, foi no tempo do escritor aos hebreus, no primeiro século, e o povo ali, os hebreus ali, qual a carta foi destinada. Se você ler Hebreus capítulo 9, versículo 26, está escrito o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, como o assunto não é o pecado, porque o sistema religioso, quando vê esse versículo, meu irmão, eles ficam desesperados. Não, o pecado não foi aniquilado e foi... Então a gente deixa para lá esse assunto hoje, para depois a gente volta nesse assunto de novo e vamos mostrando esse assunto, revelando, mostrando o evangelho. Mas hoje a parte que nós vamos focar é essa aqui, ó. De outra maneira, é necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos. Está observando? Mas agora, na consumação dos séculos. Ou seja, mas agora, este agora é o agora do escritor. Quem escreveu a carta aos hebreus. Agora, lá no primeiro século, na consumação dos séculos. Ou seja, está dizendo que a consumação dos séculos foi quando? No primeiro século, foi no tempo do escritor aos hebreus, há quase 2000 anos atrás. Ou seja, tudo se consumou lá. É por isso que a escatologia ela é consumada, tá vendo? Nós não cremos em outra coisa, nenhum outro evangelho, né? Esquisitezas do que se é pregado aí, porque o evangelho deixa claro que a consumação do século foi há 2000 anos atrás, foi no tempo dos apóstolos, foi na geração de Jesus, foi no primeiro século, foi no tempo do escritor aos hebreus, como o vídeo que eu mostrei ontem. Tá claro. Vamos ver essa tradução, esse versículo em outra tradução. Vamos ver na NTLH. Vamos ver. Aí, ó, Hebreus 9, versículo 26, tá bom? Ó, se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Não, que coisa impressionante. Olha como é claro, né? Olha, pelo contrário, uma vez por todas ele padeceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim. Tá percebendo? Que os tempos estavam chegando ao fim no tempo do escritor.
Ele escreveu antes de 70, então não tinha chegado ao fim, mas estava chegando ao fim, e o fim foi no ano de 70. Fim de quê? Volto a dizer, fim da lei, fim da era mosaica, fim da dispensação da lei, fim da antiga aliança, e por aí vai. Vamos ver em outra tradução, na NVI, que eles gostam muito, eles, quando diga o sistema religioso, vamos ver, NVI. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Ou seja, agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos. Ou seja, Jesus, ele se manifestou, ele veio a essa terra exatamente no fim dos tempos, ou seja, ele veio para colocar o fim no tempo, fim do mundo, fim daquele aion, e cada vídeo nós vamos especificar, né? Vamos ver se tem outra tradução, é muito forte, olha só, por todo no fim dos tempos, mostrando que o fim foi quando Jesus esteve aqui fisicamente nessa terra. Deixa eu ver uma outra tradução. Acho que é muito parecido com a RC, mas vamos ver se muda alguma coisa, só para cada vez mais clareando o texto. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, tá percebendo? Os tempos se cumpriram da seguinte maneira: no nascimento de Jesus até a sua volta no ano 70. Então tá muito claro isso. Então Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o céu e voltou da maneira que ele disse para os discípulos que ele voltaria no tempo deles, naquela geração, como escrito está em Mateus 16, versículo 27 e 28, Mateus 24, 34, etc. E assim está cumprido, meu querido. Assim nós percebemos que a escatologia bíblica, ela é consumada. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui.